Olá! Você já teve a sensação de que está mergulhado nos seus pensamentos? De que está mergulhado nas suas emoções, nas suas lembranças, a ponto de não perceber mais nada, a ponto de não detectar nenhum outro estímulo, nenhuma outra perspectiva? Bom, se você já experimentou isso, você estava em fusão com algum elemento da sua mente. Quer saber mais sobre isso? Continue acompanhando esse vídeo e não se esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal Odisseia. O Odisseia Academy é um projeto profissional, uma escola virtual que trabalha o desenvolvimento humano. E esse é o canal onde você encontra o conteúdo do Odisseia Academy disponível para todas as pessoas, 100% online, 100% gratuito. Não deixe de se inscrever no canal, clique no sininho para receber as notificações e, claro, dê o seu like, compartilhe esse conteúdo. Há uma nova terapia chamada Terapia da Aceitação e do Compromisso, fundada por um grande psicólogo norte-americano, o Reis, da área comportamental. O Reis desenvolveu essa terapia como uma resposta aos desafios do século XXI. E ele percebeu algo muito comum nos dias de hoje. Sabe aquele momento em que você encosta na poltrona? Ou um momento em que você está sozinho no escritório, no seu quarto, e de repente você se afoga em lembranças? Geralmente lembranças dolorosas? Ou então está com algum desafio, com algum problema, alguma dificuldade para ser resolvida e você se afoga naquele pensamento. Não consegue pensar em outra coisa que não seja aquele problema desafiador. Ou ainda, você é invadido por uma determinada emoção de tristeza, de raiva, de solidão, até de alegria. Não sabe por que aquela emoção te domina e a sensação que você tem é de que caiu em uma piscina, mas com roupa de sair. Já teve essa sensação antes? Bom, na terapia da aceitação e do compromisso, isso se chama fusão. E é isso que eu vou explicar a partir de agora. Na fusão, nós precisamos entender a casa mental, a nossa mente. A nossa mente é como se fosse um apartamento, uma casa qualquer. Essa casa possui uma proprietária. A proprietária dessa casa é a nossa consciência. Todos nós já tivemos a experiência de observar as nossas emoções, as nossas lembranças, os nossos pensamentos, como se nós fôssemos uma terceira pessoa. Você já experimentou isso? Você está pensando em algo, de repente você observa aquele pensamento e vem um outro. Não, isso não pode ser assim. Isso está errado. Eu acho que eu estou pensando de uma forma equivocada. Ou então, você é tomado de uma tristeza e se pergunta, por que eu estou triste? O que aconteceu? Quando você faz isso, a sua consciência está observando os seus processos mentais. Então, há algo em você que está além das emoções, além dos sentimentos, além dos pensamentos, além das lembranças, além do ego. Nós também temos uma voz interior que fica o tempo todo criticando, comparando, conversando. Sem perceber, você está num diálogo perpétuo. Esse diálogo só cessa, ao menos aparentemente, quando você dorme, quando sua consciência é reduzida. Por outro lado, se nós somos capazes de observar esses processos mentais, isso significa que esses processos mentais não podem ser a história toda. Há uma parte de nós que não são nossos pensamentos. Há uma parte de nós
que não se limita às nossas emoções. Há uma parte de nós que não se limita a esse diálogo interior. Que parte é essa? A consciência. A consciência é a nossa parte que observa tudo silenciosamente. Você observa a si mesmo. Você se olha no espelho. Você se observa, às vezes, numa discussão. Você é capaz de observar o seu gestual, o seu comportamento, sua expressão facial. Quem observa? A consciência. O restante são processos da nossa casa mental. No entanto, quando a emoção é muito forte, quando um sentimento é avassalador, quando um pensamento é obsessivo, seja porque há uma preocupação, um problema, um desafio a ser superado, e quando esse diálogo interior se transforma numa verdadeira gritaria, numa balbúrdia, é muito comum acontecer um processo que a terapia da aceitação e do compromisso chama de fusão. Na fusão, você deixa de observar. Observador e processos observados se misturam, se fundem. Já pegou uma pessoa tendo uma crise de raiva, de cólera? Ela não pensa. Ela não é capaz de observar a si mesma. Ela está totalmente entregue à raiva. Ela está totalmente presa num processo de fúria. Já pegou alguém mergulhado numa lembrança do passado? Geralmente uma lembrança dolorosa, um trauma, uma perda, um dano. Essa pessoa lembra como se não houvesse mais nada a não ser a lembrança. Como se ela não tivesse vivido nenhuma outra experiência que não seja a experiência traumática. Como se todo o ser se resumisse a uma lembrança. Esse é o processo de fusão consciencial, fusão da mente. Esse processo é muito prejudicial. E as razões são óbvias. Se você não consegue distinguir a sua consciência das emoções, das lembranças, dos pensamentos e do seu próprio ego, desse diálogo interior, dessa voz interior que está sempre dialogando, julgando, comparando, se você não é capaz de fazer essa distinção, você não consegue se opor. Você não consegue dirigir. Você não consegue regular esse processo. Se a raiva toma conta de mim, a ponto de eu não conseguir pensar nada além da raiva, a ponto de eu não conseguir sentir nada além da raiva, a ponto de eu não conseguir lembrar nada que não seja o evento que causou a raiva, bom, eu sou um sequestrado. Eu fui sequestrado por algum processo mental. Veja, isso está na base dos próprios transtornos mentais. Uma pessoa deprimida não consegue sair daquele loop, daquele ciclo. As lembranças são sempre as mesmas, os pensamentos são sempre os mesmos, o comportamento é sempre o mesmo, a pessoa entra em uma jaula. E o pior, diz um grande pensador, que a melhor maneira de você prender uma pessoa para que ela não consiga jamais sair é você fazer essa pessoa acreditar que ela não está presa. Quando você não tem o discernimento, quando você não tem a clareza de raciocínio para perceber que você está preso, você não tem vontade de sair. Porque você ainda não enxergou que está preso. Somente depois que eu tomo consciência de que estou preso, somente depois do fato de tomar consciência de que eu fui sequestrado por uma emoção, sequestrado por uma lembrança, sequestrado por um pensamento,
sequestrado por um diálogo interior, por uma atitude, por uma postura, por uma crença, se eu não tomar consciência de que fui sequestrado, de que estou preso, não há a menor possibilidade de nascer o desejo de me libertar. A criatura só se torna apta a libertar-se desses processos se ela tomar consciência de que esses processos não podem defini-la por inteiro. Eu sou mais do que a experiência dolorosa que eu vivi. Por mais dolorosa que seja essa experiência, digamos que você perdeu um ente amado. Por mais que essa pessoa seja importante, por mais que você ame essa pessoa, há mais aspectos na sua vida. Há outros elementos na sua vida. Por mais que você tenha uma memória traumática, há outras memórias além dessas. Por mais que você esteja obcecado com uma ideia, com uma filosofia, com uma crença, com uma opção política, há outras ideias, há outros raciocínios, há outras perspectivas que merecem ser exploradas, outras perspectivas que você precisa trabalhar. Aliás, esse é o segredo da sabedoria. Enxergar outras ideias, incluindo ideias que são contrárias às suas. Ser capaz de enxergar outros pontos de vista, ser capaz de ouvir pessoas que não concordam com você, ser capaz de conviver com pessoas que não te aplaudem, pessoas que não te admiram, pessoas que pensam em direção diametralmente oposta à sua. Isso é sabedoria, isso é maturidade. Ser capaz de entrar nesse diálogo interior para moderar. Eu estou sempre conversando em silêncio comigo mesmo, mas em alguns momentos eu preciso intervir nesse diálogo. Eu não posso deixar que esse diálogo anestesie a minha consciência. Eu preciso preservar a minha posição de observador. Isso é valioso. É valioso quando você está numa discussão com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com alguém. Observar-se. Observe o seu gestual, seu tom de voz, o que você está falando, as emoções que estão fluindo, as ideias que estão martelando na sua cabeça, as lembranças que aquela discussão está evocando. Quando você observa tudo isso, é possível que você faça o que nós chamamos de regulação. Você vai lá e diminui o volume. Se você está falando muito alto, você diminui o tom de voz. Se você está muito explosivo, você dá uma regulada na emoção. Veja, isso é o contrário do recalque. Isso é o contrário do encobrir. Isso é o contrário do reprimir. Aqui você não está reprimindo, você está modulando. Você experimenta a raiva, mas você atua na intensidade dela, na direção. Ao invés de você adotar um comportamento de violência, você acolhe a sua raiva e transforma essa raiva em disposição para resolver o problema, em disposição para lidar com o conflito. Por quê? Lidar com o conflito exige muita coragem. Ter conversas difíceis exige muita coragem, muita disposição. Você precisa muito dessa energia da raiva para ter uma conversa difícil, para resolver um problema difícil. O que eu não posso é transformar essa minha emoção, esse sentimento, em comportamento violento, seja violência física ou verbal. Mas eu só consigo atuar regulando se eu for capaz de observar como um terceiro. Veja, nós fazemos isso muito bem com os outros. Não é verdade? Nós somos capazes, com a nossa esposa, com o marido, com o filho, com uma filha, com a sogra, com o sogro, com o pai, com a mãe, com o irmão, com uma irmã, com o tio, com a tia, um primo, uma prima, com colegas de trabalho, a gente observa até o trejeito da pessoa.
Até o tique nervoso da pessoa a gente identifica. Nós somos capazes de descrever todas as expressões faciais, todo o gestual. Nós somos capazes até de imitar a pessoa. Isso significa que nós observamos. Observamos bem. Nós sabemos dizer quais são as emoções predominantes nos outros. Nós sabemos dizer quais são as ideias predominantes dos outros, quais são as obsessões dos outros, o que a pessoa defende com unhas e dentes, quais são os fanatismos de determinada pessoa, qual é o comportamento repetitivo, às vezes até um vício, um mau hábito, o tom de voz, a maneira de falar, tudo isso nós somos especialistas em observar e descrever. Então veja, o problema aqui não é capacidade de observação. A questão desafiadora aqui é transformar essa capacidade de observar o outro em uma poderosa capacidade de observar a nós mesmos. Você seria capaz de observar quais são os seus tiques nervosos? Quais são os seus gestos mais habituais? Você seria capaz de observar seu tom de voz? As emoções mais frequentes que você experimenta? Você seria capaz de descrever quais são as lembranças mais frequentes ao longo de uma semana? A maioria de nós gasta muita energia observando o outro e dedica muito pouco tempo para observar a si próprio. Por conta disso, nós somos especialistas em descrever o outro e frágeis em descrever a nós mesmos. Se nós quisermos eliminar essa fusão da consciência com os processos mentais, a terapia da aceitação do compromisso propõe um termo que pode parecer complicado à primeira vista, mas a ideia é simples. Eles usam o termo desfusão. Desfusão. O que significa isso? Observar. Observa suas memórias. Observa como se fosse uma lembrança de um terceiro. Faça de conta que você é uma terceira pessoa. É outra pessoa. Comece a observar a você mesmo como se você fosse uma outra pessoa. Observa seus sentimentos. Ao fazer isso, você está praticando desfusão. Você está se desconectando daquela emoção. Você está olhando aquela emoção de forma objetiva. Começa a observar seus pensamentos, suas ideias, suas crenças, seus valores. Começa a observar suas crenças limitantes, conceitos que você traz desde a infância e que não servem mais para nada. Foram úteis um dia, hoje não tem mais nenhuma utilidade. Começa a observar. Tira um tempo para observar esse diálogo na sua mente. Você está sentado no sofá, passa alguém, você pensa uma coisa. Dialoga algo. Vê um familiar dentro de casa e você já começa a ensaiar um diálogo que você vai ter com essa pessoa. Não é assim? Começa a observar isso. Mas, observa o seu gestual. Como você se senta? Como você se dirige a alguém? Seus gestos com as mãos, com os ombros, sua expressão facial. Observe a si mesmo, como se você fosse um terceiro. Se você fizer isso, você está praticando o que a ACT, Terapia da Aceitação e do Compromisso, chama de desfusão. Você está fortalecendo a sua consciência. Por que isso é importante? Bom, isso é importante para que eu deixe de me afogar nas minhas emoções, para que eu deixe de me afogar nos meus pensamentos, nas minhas memórias, no meu diálogo interno, e para que eu tenha mais objetividade, mais autonomia para lidar com os meus próprios processos
mentais. Sem isso, não há bem-estar psíquico. E vou dizer por quê. Ao longo do dia, sua mente é invadida por milhares de emoções. Se você não for capaz de distinguir, se você não for capaz de discernir, se você não for capaz de observar essas emoções, se você mergulha nelas, se você se confunde com elas, se há o processo de fusão, a imagem que eu consigo pensar para descrever isso é a imagem de um comandante de uma aeronave que saísse da cabine de comando e sentasse no banco dos passageiros. Imagina essa cena. Sai o piloto e o copiloto da cabine, sentam na poltrona ao seu lado, reclinam a poltrona e dormem. E deixam a porta da cabine aberta. Você está olhando aqui e falando, quem vai pousar esse avião? Quem vai conduzir essa aeronave? A imagem é perfeita. A sua mente é um avião lotado, cheio de passageiro. Cheio de passageiro. Esses passageiros são todas as suas memórias, todas as emoções mais frequentes, todos os pensamentos, ideias, crenças e valores que você possui. Cada crença, cada ideia é um passageiro nesse avião. Cada memória sua é um passageiro ou uma passageira. Eles estão ali. Eles estão ali. Há aqueles processos básicos que representam a tripulação, mas a consciência é o comandante dessa aeronave. A consciência é quem está pilotando. Se ela sai da sua posição de comando para sentar-se ao lado dos passageiros, quem vai pilotar a aeronave? Sabe quando isso acontece? Quando o piloto e copiloto saem da cabine de comando e sentam ao lado dos passageiros, sabe quando isso acontece? Na síndrome do pânico, no transtorno de ansiedade, na depressão, numa série de transtornos da mente que revelam que o piloto não está comandando a aeronave. Ele agora está sentado junto aos passageiros, conversando com esses passageiros, ele se confundiu, ele se misturou. O que é preciso fazer? Desfusão. O piloto e o copiloto precisam sair, né? O comandante precisa sair da poltrona dos passageiros e se dirigir à cabine de comando. Lá, ele vai definir o destino, onde ele quer chegar, ele vai conferir combustível, as condições da aeronave, ele vai traçar a rota e ele vai conduzir essa aeronave, que é a mente, no rumo dos seus objetivos, da sua missão, dos seus propósitos. Sem esse comando, há uma total mistura e nós temos uma aeronave desgovernada. Pode até acontecer o pior. Gostou desse conteúdo? Te ajudou a pensar um pouquinho sobre equilíbrio da mente, sobre bem-estar psíquico? Deixe os seus comentários. Narre alguma experiência em que você perdeu o controle, em que você se misturou com alguns dos elementos da sua mente. Conte a sua história. Vai ser ótimo ouvir, interagir com você. Não deixe de se inscrever no canal e também não deixe de conhecer